Fala pessoal, David Guedes aqui para mais um vídeo, uma análise completa sobre o cenário atual do Bitcoin, que subiu mais de 40% só agora nos primeiros dias de 2023. Será que vai continuar essa alta? Será que ela está ameaçada? Será que deve realizar agora? Qual é a projeção para o médio prazo, analisando não só a parte gráfica, como também macro e alguns sinais que a gente tem aqui de longo prazo também para o Bitcoin. Se você quer saber tudo sobre o Bitcoin, não só uma análise de uma coisa só, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza, garanto que você não vai se arrepender. Bom, antes de tudo, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita para fazer isso e também ativar o sino das notificações para receber sempre os avisos de quando tem vídeo novo aqui. E também não esquece de deixar o like, porque isso nos ajuda bastante a seguir produzindo conteúdo de qualidade por aqui. Vamos lá então? Bom, Bitcoin teve alta de mais de 40%, pegando exatamente o ponto de início do ano até a máxima que foi hoje. Eu estou gravando aqui no dia 21 de janeiro de 2023. Ele chegou a bater aqui cerca de 23.400 dólares. E com essa alta, obviamente, o Bitcoin volta a ser falado pelas pessoas, primeiro pelos investidores, e segundo pelos críticos, né? Aqueles que não acreditavam no Bitcoin, aqueles que torciam para que o Bitcoin acabasse. Na verdade, quem conhece bastante de Bitcoin sabe que isso é bem difícil de acontecer. E mais, a tendência de longo prazo é de alta desde a criação do Bitcoin. E eu já quero dizer de antemão aqui que quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe muito bem da minha convicção. Inclusive eu gravei um vídeo tempos atrás, aproximadamente um mês e meio atrás, mostrando o porquê de eu comprar tanto Bitcoin na queda. Então eu comprei muito Bitcoin ali na região dos 16, 15 mil, quando chegava, batia aqueles 15 mil ali, alguma coisa, eu sempre comprava bastante. Tava com bala ali para poder comprar bastante também na região dos 12, 13 mil dólares. Não chegou, mas eu não estou triste porque não chegou. Gostaria de ter comprado mais ali, obviamente, mas estou bastante contente com todo o Bitcoin que eu consegui acumular nesse período. Tanto é que a minha carteira total nesse começo de ano deu um salto graças a esse aumento na cotação do Bitcoin, já que uma parcela significativa da minha carteira está em Bitcoin. E eu tenho recebido inclusive alguns questionamentos nessa última semana sobre comprar mais Bitcoin, se agora é a hora de comprar ou não, se já perdeu a pernada de alta. Na verdade, quando a gente está falando de um ativo que não é tão volátil quanto o Bitcoin, que não respeita tantos ciclos assim, não tem um histórico de altas astronômicas e quedas bruscas, como é o caso do Bitcoin, até faz sentido a gente ficar com um pouco de receio quando sobe 40% dentro de um prazo curto, por exemplo. Mas com o Bitcoin eu não penso assim, tanto é que eu sigo comprando Bitcoin. Obviamente que com tanto que eu comprei de Bitcoin nos últimos meses, principalmente nessa lateralização, não fica muito convidativo para eu comprar muito mais Bitcoin nesse momento, mas eu sigo comprando até contra rebalanceamento de carteira, por exemplo, principalmente por acreditar em alguns fatores aqui que permeiam esse nosso cenário em relação ao Bitcoin nesse momento, os quais eu vou detalhar aqui nesse vídeo de uma maneira bem resumida, obviamente, porque não dá para fazer um vídeo muito longo, mas em resumo a resposta é sim, sigo comprando e não acho que é um momento para recuar. Só que claro, tem que fazer algumas compras estratégicas, porque o Bitcoin, mesmo que continue nessa toada muito forte de alta, ele sobe caindo, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. O que é o sobe caindo? Ele não vai fazer só barras verdes, ele vai num dia cair, realizar, às vezes vai realizar um bom tanto e pode abrir aí boas lacunas, boas possibilidades de comprar alguma coisa, de seguir mais firme ali, né, nas compras, fazer boas compras e obviamente mesmo que ele suba dias seguidos, vale a pena ir dando uma beliscadinha aqui, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu prefiro sempre esperar esses descansos do Bitcoin para poder comprar ali, enquanto ele toma mais fôlego para continuar subindo. Aliás, eu sempre faço as minhas compras através da Binance, que é parceira aqui do canal e é a maior e melhor exchange do planeta. Eu recomendo sempre a Binance porque ela vence todos os comparativos, menores taxas, inclusive para comprar Bitcoin agora, taxa zero com BNB e alguns outros pares. Vale muito a pena, mesmo que você já tenha conta em outra exchange,
comprar através da Binance porque o custo é menor e ela também acaba sendo a melhor corretora por conta das ferramentas que tem. Então, conforme você vai avançando etapas ali, a Binance tem toda essa sustentação, inclusive para swing trade, enfim, tudo que você quiser utilizar de ferramentas na Binance tem nesse mercado. E se você ainda não tem conta na Binance ou deseja abrir uma conta nova na Binance, eu recomendo também que você abra pelo link aqui do canal, eu vou deixar ele aqui na descrição e também no comentário fixado para ficar fácil de encontrar, porque quando você abre com esse link todo mundo ganha, você ganha comissões sobre todas as taxas de trades que você fizer desde a abertura, né? São vitalícias. E de quebra você acaba ajudando o canal aqui também a seguir crescendo. Bom, agora vamos dar uma olhadinha em gráfico aqui. Eu tô com o gráfico do Bitcoin aberto aqui em USDT e eu quero te mostrar uma coisa rapidamente aqui. Tá vendo que aqui em novembro, outubro de 2017, na verdade até antes, né? O Bitcoin começa a subir aqui, uma subida vertiginosa, atinge o topo dele lá em dezembro de 2017, depois passa a cair, passa todo o ano de 2018 aqui em queda. Queda. E aqui ele forma uma espécie de suporte, né? Onde ele bate algumas vezes aqui, na linha pontilhada que você está vendo. Ele bate algumas vezes e não rompe, né, esse suporte. E aí, em dado momento, ele rompe o suporte lá em novembro de 2018 e cai em novembro de 2018. Vou te mostrar aqui. Aproximadamente dessa linha aqui, né, desse rompimento de linha até o fundo aqui, mais ou menos uns 45%, né? Não botei exatamente certo ali, mas 45%, certo? Ou seja, para muitos parecia fundo ali, porque batia, voltava. Na verdade, tinha mais quase 50% de queda, né? 45% aproximadamente. Depois já de muita queda, de muito apanhar, o mercado ainda deu aquela queda forte e mais uma lateralização aqui que foi até mais ou menos fevereiro, né? Depois ele começou a ensaiar altas aqui e subiu, né? Saiu dessa linha baixa aqui aproximadamente em fevereiro de 2019. Então se carregou aqui mais de ano, Bitcoin caindo cada vez num degrau abaixo aqui, e foi o que aconteceu ao longo de 2019. Depois da lateralização se iniciou uma alta aqui, mas ainda com um período legal de acumulação, né? Poxa, o cara que não comprou aqui em 3.300, se ele comprou em 4.000, ainda estava num preço excelente, já com uma pernada boa de alta. E depois, se ele comprou aqui em 5.000, por exemplo, 5.000 e alguma coisa, também foi muito bom. Ele pôde aproveitar uma alta muito expressiva, porque no final das contas se entregou lá o Bitcoin, né? Foi até a região dos 13.700, 13.800. Claro que não estou falando que alguém pegou isso aqui, né? Se pegou, se deu muito bem, foi sorte. Mas, poxa, se alguém conseguiu realizar aqui uma parcial, enfim, rebalancear a carteira conforme foi subindo o Bitcoin, ganhou muito dinheiro, isso é fato. Agora, outro detalhe aqui bem importante. Dessa queda aqui, né? A gente teve essa queda aqui maior, levou mais ou menos até aqui, né? Até essa baixa maior, depois ensaiou uma reação aqui e ele teve uma lateralização. Mais ou menos de dezembro de 2018 até fevereiro de 2019, a gente teve aqui mais ou menos uns 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do recorte aqui que a gente pegar, mas vamos arredondar aqui para 2 meses, né? De período de lateralização, onde muita gente conseguiu acumular, né? Quem estava ligado aqui nos ciclos, e eu estou mostrando o ciclo, né? O ano de 2019, mas ele é muito parecido com 4 anos antes e 4 anos antes, né? O movimento que acontece aqui com o Bitcoin, justamente porque o Bitcoin tem os ciclos da halving, né? Que acontece de 4 em 4 anos. E os movimentos historicamente se repetem, né? O que a gente tem quando olha para trás é uma repetição desses padrões, né? A gente enxerga alguns padrões de fato. Então guarda esses números aqui, né? 45% de queda depois da base ali do suporte, mais ou menos uns 2 meses ali até começarem as altas, uma lateralização maior, segue subindo e tal. Guarda isso aqui e vamos jogar para 4 anos depois. O que a gente tem 4 anos depois? Momento presente, né? 2023. Começo do ano também. Então, exatamente 4 anos depois, a gente está vivendo algo muito parecido com o que viveu. Vamos dar uma olhada no gráfico para se certificar disso. Para quem duvidou, cá estamos, ó. Pegando aquela linha de suporte ali que fez também, lá da alta de novembro de 2021, caiu. Fez aqui uma linha de suporte aqui, né? Onde bateu algumas vezes, depois lateralizou e tal. Até que em junho de 2022
começou uma queda aqui, né? Uma queda um pouquinho mais demorada, mas para chegar até o ponto mais baixo aqui, se a gente pegar a mesma ferramenta aqui, só para dar uma olhadinha no intervalo de preço, lá daquele suporte lá, né? Para onde é que a gente vai aqui? Até a queda maior. Aqui, ó. Mais ou menos 45%. O que a gente tem depois? Lembra lá do que aconteceu, né? O que a gente tem depois desses 45%? Bateu fundo ali. Ok. A gente tem aqui aproximadamente, né? Nós estamos falando aqui de novembro de 22 até janeiro de 23. Mais ou menos o mesmo período ali, né? O mesmo prazo. A mesma duração dessa lateralização. Depois começam a ensaiar altas. Eu dei um zoom aqui maior no gráfico para a gente poder acompanhar exatamente o momento em que a gente está agora. E se a gente fizer essa relação direta, né? Poxa, imaginando que nós estamos vivendo aqui algo muito parecido com 2019. Tende em algum momento a dar uma lateralizada, mas a tendência começa a dar sinais de que vira para alta, olhando nessa comparação simples, né? E vou dizer para vocês que eu não tenho muitos motivos para desacreditar nessa alta. Mas antes de seguir, eu só quero deixar claro outra coisa aqui. Se a gente for seguir realmente essa ideia dos padrões aqui, que eu acho que seja bem possível acontecer, a gente também precisa ficar atento para o seguinte, ó. 2019, o mercado sobe no primeiro semestre. A gente pega lá, beleza, fevereiro de 2019. Alta, agora vai, né? Vai subir até o infinito. Não, sobe bem. Cerca de 300% de alta, ou seja, deu para botar bastante dinheiro no bolso de quem estava bem posicionado ali, de quem comprou, em qualquer desses momentos aqui que eu falei. Mas depois o mercado começa a realizar. E aí, em dezembro aqui, tem uma queda de mais ou menos 45% de novo, até reiniciar a alta aqui, né? E aí aqui a gente teve um cisne negro chamado, né? Um evento que estava completamente fora do radar, que vocês sabem bem qual foi lá em março de 2020, atrapalhou a queda, né? Caiu forte, atrapalhou a queda nesse momento, porque logo na sequência recuperou, não demorou muito, né? Cerca de 2 meses aqui para recuperar e retomar a alta. Se não tivesse acontecido isso, talvez uma lateralização e essa alta teria vindo talvez ainda mais cedo ou não fosse tão íngreme nos meses seguintes, mas aconteceu esse evento, beleza, 2020 a gente já está falando, né? Agora olha para 2019, até o final do ano de 2019, a gente teve queda no segundo semestre. Fica atento para poder utilizar a estratégia certa. Então, talvez agora seja um bom momento para acumular aos poucos, obviamente, para seguir acumulando, mas também cuidado com a ganância, caso tenha um bom tanto ali para realizar, realiza. Vale a pena rebalancear a carteira, enfim, não deixar com que o ativo tome conta completamente da carteira para depois dar um prejuízo gigantesco, porque um prejuízo de 45%, que é o que veio de novo aqui em 2019, não é um prejuízo pequeno, né? Botar fora boa parte do lucro, digamos assim, né? Dá para ganhar dinheiro, mas ganha bem mais se você for inteligente, não for tão ganancioso assim, entender melhor os movimentos do mercado, estudar bastante. Outras coisas para ficar no radar, a gente está a aproximadamente 500 dias da próxima halving. Se a gente pega ciclos anteriores, é mais ou menos nesse período que o mercado começa de fato reagir de verdade, né? Porque não aquelas reagidas de bear market, reagidas até, reage até o ponto de mudar a tendência no caso, né? A tendência ainda não mudou, aquela tendência de verdade, né? Com todos os sinais, mas a gente já tem alguns sinais de alta, né? De tendência gráfica mesmo de alta, né? Dependendo do tempo gráfico, em vários momentos a gente já vê isso, né, que virou para tendência de alta, mas nem tudo converge para isso ainda. Tem alguns detalhes sim, algumas coisas para confirmar. O fato é que a questão halving nunca pode ser ignorada, então eu vejo também isso corroborando para que esse momento seja um momento de fato de retomada. Tem uma outra questão que eu gosto sempre de mostrar também e que poucas pessoas levam em consideração, mas eu levo muito em consideração porque isso tem uma correlação grande com o preço do Bitcoin, já vou te mostrar aqui. Aqui, coloquei no Google Trends, que traz as pesquisas por termo, né? No Google, o que está aparecendo aqui? Uma retomada do interesse das pessoas. Isso aqui é termo de pesquisa, é quanto as pessoas estão pesquisando por Bitcoin. Quando é que as pessoas pesquisam por Bitcoin? Quando ele está lateralizando, quando ele não sobe muito? Não, é quando ele sobe, né? Quando tem um evento grande envolvendo Bitcoin, ou quando tem muita gente falando sobre Bitcoin, eu vou lá e quero saber mais, enfim,
me interesso, pessoas que não são adeptas vão lá pesquisar para entender o que é, ver o vizinho ganhando dinheiro, quer saber também, etc. E uma coisa acaba puxando a outra. Em alguns momentos aqui, né, ou praticamente todos, acontece aquele efeito bola de neve por conta de aumento de fluxo, que aumenta preço, que aumenta fluxo, que aumenta preço, e é mais ou menos isso que vai acontecendo, assim como nas quedas, né? Nas quedas vai acontecendo o oposto, vai diminuindo o fluxo conforme passar do tempo, as pessoas vão falando menos, etc. Então, se a gente pegar aqui a pesquisa do termo Bitcoin, a gente vai ver aqui, ó, mínimas. Outubro de 2020, tinha lá pouca gente falando de Bitcoin antes da alta, né? Depois da alta, pega aqui janeiro de 21, onde subiu bastante, disparou pesquisa. Depois pega aqui todo um período de alta do Bitcoin, e aí conforme ele vai caindo, né? Depois da metade de 2022, principalmente, as pessoas vão desinteressando, etc. E aí agora a gente tem um interesse por Bitcoin voltando a crescer conforme os próprios números do Google. Outros pontos importantes, macro. Olhando para o gráfico da Nasdaq, a gente também vê a mesma coisa. Ela começa a reagir, não está muito parecido nesse momento exatamente com o gráfico do Bitcoin, mas a gente sabe que existe uma correlação forte, né, entre ambos, né, Bitcoin e Nasdaq, bolsa de tecnologia americana, e também lá começa a reagir, ela dá sinais de reação nesse momento, caiu bastante ano passado, por exemplo, e num cenário de Nasdaq possivelmente reagindo, isso é muito positivo pro Bitcoin. E eu diria mais, a Nasdaq não precisa nem reagir muito, se ela simplesmente encerra o ciclo de quedas, isso já é bastante positivo pro Bitcoin, para a retomada forte do Bitcoin. E aí a gente tem aquela questão da expectativa, né? O mercado já está precificando coisas ruins, recessão, né? As demissões das empresas, etc. Já tem muita coisa ruim no radar. Isso provavelmente já está no preço, porque o mercado costuma antecipar. Então, quando a gente tem muita notícia ruim, uma notícia de despiora, né? Uma notícia de não tão ruim, assim, dados não tão negativos, já surpreendem positivamente e ajudam o mercado a voltar a subir e precificar uma melhora de cenário de fato. Agora vamos lá, voltando para o gráfico aqui, outra coisa que a gente observa, ele está no ponto mais alto aqui, desde setembro de 22, o próximo rompimento aqui, a próxima zona de resistência, que é onde o preço não conseguiu romper no passado, lá na casa dos 24, 25 mil dólares, não está longe nesse momento, e já é o ponto mais alto aqui, ele já atingiu o ponto mais alto desde agosto, né? Aqui a gente tem esses 24, 25 mil aqui em agosto de 2022. Depois, se passar aqui, provavelmente ele vai buscar lá algo perto dos 30 mil, 31 mil dólares aqui, lá de junho de 2022, e obviamente com um fôlego muito maior, é o que eu espero, já vou falar disso também. Outra questão importante tratar aqui, eu estou bem confiante que o Bitcoin não vá trabalhar de novo naquele pior cenário que eu desenhava, né? Não vá visitar aquela região que é a região lá dos 12 mil dólares aproximadamente. Eu imaginava que sim, o Bitcoin poderia chegar lá, mas eu sempre falei aqui, comprando forte Bitcoin, comprando bastante, embora tenha bala até os 12 mil lá, por exemplo, mas estou comprando bastante agora porque eu não posso apostar todas as minhas fichas que uma coisa vai acontecer ou que outra coisa vai acontecer. Eu não sou mago, né? Seria muito fácil. Minha bola de cristal infelizmente quebrou e eu tô sem ela para poder agir agora. Então eu tenho que agir um pouco na base do estudo também, né? E aí, obviamente, conforme o tempo vai passando, por acreditar bastante nessa questão dos ciclos do Bitcoin, eu vejo como algo muito mais difícil, né? Quando você faz uma análise macro, olha para o gráfico em diferentes tempos, olha para o ciclo de halving, muita coisa mostrando que tá bem difícil que esse pior cenário aconteça agora. Então, obviamente, o Bitcoin pode dar uma recuada aqui, isso é até saudável, né? Voltar ali daqui a pouco para os 20, 19, enfim, tomando impulso para subir, é bom para seguir acumulando, mas eu sou muito cético hoje, dado o momento em que a gente está, né? Já janeiro de 2023, com tudo isso acontecendo, com essa reação do Bitcoin e a halving muito próxima. Então eu já acho que essa janela de queda do Bitcoin pode sim ter se encerrado e ele já muito provavelmente
tenha feito a mínima desse ciclo. Por outro lado, eu sei que tem aqueles mais eufóricos já falando que o Bitcoin é lua, etc. Eu não duvido que o Bitcoin surpreenda muita gente com uma sequência ainda de altas, né? Acho que isso é possível. Sim, depende de alguns fatores, mas a gente também não pode ficar cego olhando só para um lado, ignorando outras possibilidades, como por exemplo algumas ameaças para essa alta do Bitcoin. E por isso, para complementar o vídeo, eu fiz questão de elencar todas elas, né? Uma das ameaças é o macro, a possibilidade de uma recessão um pouco mais severa, e isso afetaria os mercados de renda variável no geral, e o Bitcoin não ficaria sozinho, isolado nesse caso. Nasdaq cai, Bitcoin vai cair também. Outra coisa que não pode ser ignorada é algo fora do radar, algum acontecimento que não está ninguém imaginando. E aí, se ocorre algo muito negativo em termos globais, isso pode afetar o preço do Bitcoin. Por mais óbvio que isso pareça, às vezes parece que fica fora do radar das pessoas, tem que sempre considerar essas hipóteses. E isso é lei de Murphy, né? Se pode acontecer, vai acontecer. A gente só não sabe exatamente o momento. E o principal agora, eu diria que é inclusive o volume. Por que o volume é uma ameaça? Porque sem volume não sustenta a alta. Nesse momento, quem é que está comprando Bitcoin? Aquelas baleias menores e os investidores comuns, né? É aquilo que a gente tem visto através de dados on-chain. E enquanto o institucional não entrar pesado, as grandes baleias e novos adeptos não começarem a entrar nesse mercado, a gente não tem tanto volume assim. Então uma coisa meio que depende da outra. Lembra que eu falei lá na metade do vídeo sobre volume puxar alta, alta puxar volume? É exatamente isso que tem que acontecer. Então vamos acompanhar o volume, ele está acima da média nesse momento sim, mas precisa de um volume maior, eu diria que numa expressão bem maior do que esse para poder sustentar altas maiores que levem o Bitcoin, por exemplo, a novas máximas, talvez ainda no ano de 2023, mas para isso a gente precisa de gente comprando Bitcoin, empresas e pessoas, inclusive pessoas novas, não só aquelas que tinham parado de comprar Bitcoin voltando para o mercado, mas novos entrantes, né? A velocidade da adoção precisa voltar à velocidade anterior. Em resumo, no curto prazo, a gente pode ter melhores oportunidades de entrada, preços menores do que o atual? Sim, deve ter, ao meu ver, mas não dependa só disso, né? A gente está em período de acumulação agora. Lembra disso para não chorar caso o Bitcoin sustente uma alta progressiva. Se você está achando 22, 23 mil dólares caro nesse momento, provavelmente você vai achar 22, 23 mil dólares baratos quando for a 30, a 40, a 50. Dito isso, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se é que ainda não deixou. Espero que tenha feito isso já no começo do vídeo. A gente se vê no próximo. Um forte abraço. Valeu!